Está no ar mais uma edição do Link CNJ. Aqui você acompanha assuntos da justiça que impactam o seu dia a dia em reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E no programa de hoje vamos falar sobre acessibilidade para as pessoas com deficiência. O IBGE estima que o Brasil tem mais de 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Ao longo dos anos, leis e normativas vêm garantindo o direito desses cidadãos. Nessa edição do Link CNJ, além de falar dos avanços e os desafios, a gente vai focar no acesso dessas pessoas ao Poder Judiciário. Nos últimos anos, o Conselho Nacional de Justiça vem aprimorando as políticas e as resoluções voltadas para a garantia da inclusão e acessibilidade das pessoas com deficiência. Muito do trabalho do Conselho vem das experiências e demandas que chegam até o CNJ. Certa feita, um servidor de uma das varas da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, servidor cego, deficiência visual, ele tinha o programa disponibilizado pela Seção Judiciária para a leitura das peças. Só que o programa, ele só lia o Word, ele não lia as imagens. Então, como a análise dos processos ela é feita basicamente com as imagens, que são os documentos juntados, se levarmos em consideração os processos que envolvem o INSS, na prática, a acessibilidade que estava sendo disponibilizada, ela não tornava efetiva a possibilidade de labor do serviço. Um grande marco é a Resolução 230, aprovada em 2016. Ela foi criada com o objetivo de aperfeiçoar as instalações do Poder Judiciário para atender o previsto na Convenção Internacional sobre as Pessoas com Deficiência e na Lei de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Recentemente, a resolução foi atualizada. Acho muito importante esses atos normativos, porque isso significa dizer que quando nós elegemos esses eixos, principalmente o Observatório de Direitos Humanos e o Observatório do Meio Ambiente, nós não estávamos apenas fazendo uma divagação acadêmica, mas, muito ao contrário, visando implementar políticas públicas em relação a esses valores tão importantes consagrados na Constituição Federal. O tribunal, cada unidade do Poder Judiciário, ele deve ser inclusivo. Ele deve ter o cumprimento da sua responsabilidade social, como unidade que é de um poder. Ele deve também implementar essas políticas. Nós não precisamos apenas do regramento, nós precisamos da implementação das políticas. Este órgão de controle tem desenvolvido políticas que revertem não só no fortalecimento do Poder Judiciário, mas no fortalecimento dessas que são as regras civilizatórias da Constituição Federal, dos tratados internacionais. Já em setembro do ano passado foi editada a Resolução 343. Ela instituiu as condições especiais para magistrados e servidores com deficiência. Sabemos, contudo, que a adequada integração de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, como medida de justiça social, não pode ficar restrita a questões de cotas e acessibilidade. Entende-se que o cumprimento desse desafio perpassa pela adoção de outras medidas afetas ao cotidiano desse trabalhador, no intuito de assegurar ambiente propício ao seu melhor desenvolvimento pessoal, profissional e social, em busca de igualdade de condições e oportunidades, sem esquecer o indispensável respeito às suas características individuais. Os instrumentos adotados pelo CNJ visam ainda contribuir para a discussão do tema no âmbito da sociedade. Segundo dados do IBGE, cerca de 45 milhões de pessoas têm algum tipo de deficiência no Brasil. A estimativa é de que a cada 100 brasileiros, 19 têm deficiência visual.
7 deficiência motora, 5 auditiva e 1 mental ou intelectual. O juiz deve ser um cidadão acima de tudo e ter a capacidade de empatia. Essa é a questão. Empatia mesmo. Quer dizer, o juiz deve se colocar no lugar das partes, lugar do autor, lugar do réu, lugar da sociedade, lugar do acusado, enfim. O juiz precisa exercitar a condição humana, e a condição humana se perfaz justamente na empatia. O CNJ continua trabalhando para uma sociedade menos excludente e, consequentemente, mais inclusiva. Uma sociedade que reconhece a diversidade humana e as necessidades específicas dos vários segmentos sociais, incluindo a pessoa com deficiência. Tendo em vista que a noção de deficiência é interacional, o dever do Estado e da sociedade civil é o dever de eliminar, ao máximo que seja possível, as barreiras existentes. Assim, cabe ao Estado, e nesse contexto também ao CNJ, como formulador de política pública na esfera do judiciário, adotar as medidas apropriadas para prover o acesso às pessoas com deficiência ao apoio que necessitarem no exercício da sua capacidade legal. E vamos então conversar mais sobre esse tema. Aqui comigo estão Joelson Dias, presidente da Comissão Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e a defensora pública, coordenadora do Núcleo do Idoso e da Pessoa com Deficiência de São Paulo, Renata Flores Tibiriçá. Obrigada pela participação aqui no nosso programa. Joelson, eu gostaria que a gente começasse falando sobre o conceito de acessibilidade e de quando a acessibilidade ela não é ali, de certa forma, implementada, como é que ela prejudica, por exemplo, o direito de ir e vir das pessoas com deficiência? Bom, Carla, esta pergunta é de fundamental importância para que a gente possa traduzir a compreensão de que todos esses esforços são feitos para garantir à pessoa com deficiência o exercício dos seus direitos em condições de igualdade com as demais pessoas. É por isso que a gente tem toda uma legislação nesse sentido, a Convenção da ONU, a Lei Brasileira de Inclusão e agora os esforços do próprio Poder Judiciário, do próprio CNJ, no sentido de garantir a inclusão e a acessibilidade das pessoas com deficiência. Porque já se mudou há muito o conceito de pessoa com deficiência. Claro que as pessoas com deficiência têm os seus impedimentos de longo prazo, a perda de alguma estrutura do corpo, o comprometimento da funcionalidade, mas a gente sabe que não é isso que as impede de realizarem, usarem, gozarem dos seus direitos. São as barreiras impostas pelo meio, impostas pela sociedade. Por isso que a gente vai falar de recursos, de acessibilidade, por isso que a gente vai falar de tecnologia assistiva, por isso que a gente vai falar de apoio, enfim, toda e qualquer medida concreta que possa remover essas barreiras na comunicação, na informação, no meio ambiente, as barreiras arquitetônicas, mas principalmente as barreiras atitudinais, o preconceito, a discriminação, o capacitismo que impedem ou limitam o gozo dos seus direitos pelas pessoas com deficiência. É esta, então, a noção de acessibilidade. E, doutora Renata, a gente está falando, o Joelson falou muito a respeito de que o Brasil tem sim normativos, a gente se baseia também em convenções internacionais aqui no Brasil para tentar garantir a acessibilidade. Quais são hoje os desafios, né? O que acontece que o Brasil ainda não consegue ser tão pleno nessa acessibilidade? Infelizmente, Carla, eu acho que a gente tem muito ainda que eliminar, de fato, barreiras que são atitudinais, né? Existe ainda muito preconceito, muita discriminação em relação à pessoa com deficiência e a dificuldade de compreender de que a pessoa com deficiência, ela tem possibilidade, sim, de estar plenamente incluída na sociedade, desde que a gente garanta essa eliminação das barreiras e permita que ela possa participar em igualdade de condições com as demais pessoas. O desafio é grande, isso tem sido feito, né, e tem sido buscado por diversos órgãos do sistema de justiça, a Defensoria, o Ministério Público, a OAB, o próprio Judiciário. Esse passo que o CNJ dá é extremamente importante, porque a gente percebe a dificuldade no Judiciário de garantir, muitas vezes, os direitos das pessoas com deficiência, especialmente a acessibilidade
nas audiências. Então, esse passo é bastante necessário e importante para que a gente, de fato, consiga garantir uma participação em igualdade de condições. Joelson, fala um pouquinho para a gente sobre essas normativas, né? Essas leis que o Brasil hoje tem de garantir a acessibilidade e inclusão das pessoas com deficiência. O que a gente já avançou? O que de fato, né, as leis contribuíram de melhoria? Bom, a primeira coisa é lembrar que nós temos um déficit de muitos anos de efetivação dos direitos das pessoas com deficiência, porque, claro, isso começa com a Constituição de 88. Desde 88 que a própria Constituição garante o direito à igualdade, à não discriminação e fala expressamente, inclusive, em acessibilidade. Depois nós tivemos uma importante conquista que foi a Convenção da ONU, que tem, inclusive, o status de norma constitucional. E isso é importante porque a Convenção da ONU vale para todas as unidades federadas, portanto, a União, estados e municípios, e vale também para todos os poderes. O próprio Poder Judiciário, por força da Convenção da ONU, tem que cumprir as normas nela previstas. E, finalmente, temos a Lei Brasileira de Inclusão, que também, no mesmo sentido da Convenção da ONU, vem garantir esse novo conceito de pessoa com deficiência, falando da obrigação que tem as nossas autoridades, a nossa própria sociedade, de remover essas barreiras. Renata, a gente está falando de quase 25% da população brasileira que no último censo disse ao IBGE que tem ali algum tipo de deficiência. Vocês dois estão falando muito na palavra preconceito. Por que ainda ocorre? Aonde que o sistema público, aonde que estamos falhando? Por que esse preconceito ainda ocorre? Então, como o Joelson colocou, e é uma das questões mais difíceis da gente tratar, é a questão do próprio capacitismo. Existe uma compreensão de que pessoas com deficiência, elas seriam pessoas incapazes, né? E é esse paradigma que a gente tem que eliminar, né, e mudar totalmente. Né? Do ponto de vista, inclusive, jurídico, a pessoa com deficiência, conforme as normativas que foram citadas, como a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, a Lei Brasileira de Inclusão, a pessoa com deficiência é plenamente capaz. Mas existe ainda uma resistência, uma tentativa de compreender as pessoas com deficiência como objetos de proteção e não sujeitos de direito. E é nesse sentido que a gente precisa mudar a nossa visão a respeito das pessoas com deficiência. Nós temos diversas pessoas na sociedade que demonstram que, quando a gente elimina barreiras, né, não é uma questão de superar, a pessoa com deficiência não tem que superar essas barreiras. Quem tem que eliminar as barreiras é a própria sociedade. Nós temos que garantir que a pessoa com deficiência seja respeitada na sua diversidade humana. Né? Então, a gente precisa, de fato, ter um olhar diferente a respeito da deficiência. A deficiência não é um menor valor em relação à pessoa, mas sim algo que faz parte da diversidade humana. O impedimento faz parte da diversidade humana e a gente consegue, com a eliminação das barreiras, permitir que essa pessoa participe, de fato, em igualdade de condições com as demais. E, Joelson, diante desse cenário, como é que fica o Poder Judiciário, o papel tanto de acesso dessas pessoas, como também de atuação do Poder Judiciário? Como não poderia ser diferente, um papel de muito protagonismo, porque é justamente o Poder Judiciário que vai atender a essas demandas, a essas reivindicações da sociedade, das pessoas com deficiência, de suas entidades representativas no que diz respeito à efetivação, à implementação de toda essa legislação. E o Poder Judiciário tem sido muito firme nisso. Sempre que provocado, em geral, tem feito valer a Convenção da ONU, tem feito valer a Lei Brasileira de Inclusão. O próprio Supremo Tribunal Federal, por diversas vezes, já afirmou a Convenção Internacional da ONU, os direitos nela contemplados, as garantias nela asseguradas. Então, primeiro, a importância de se divulgar o próprio acesso ao judiciário por conta desta atuação relevante que tem o judiciário de interpretar a legislação e afirmar todos esses direitos. Temos uma resolução específica do CNJ para o Poder Judiciário e para os cartórios, garantindo acessibilidade, garantindo inclusão, discriminando todos os recursos que têm que ser adotados
sempre que tiver alguma pessoa com deficiência envolvida no processo. Isso vale também para os juízes, os magistrados, a própria Defensoria Pública, não são só as partes, ou seja, os atores do próprio Poder Judiciário também com deficiência, garantidos os seus direitos e recursos de acessibilidade. Doutora Renata, agora com o olhar de quem atua dentro da Defensoria Pública, trabalhando justamente com essas pessoas, como essas normativas, até mesmo as resoluções do CNJ, têm ajudado nesse trabalho que ainda é desafiador e precisa ser aí também aprimorado e aprofundado? Por enquanto, a gente ainda não sente um impacto importante dessas normativas, porque eu acho que ainda existe um desconhecimento. Mas, na medida em que houver o conhecimento por parte dos tribunais de justiça a respeito dessa normativa, vai ser muito importante para que a gente possa, de fato, ampliar a garantia da acessibilidade. Nós tivemos, em diversas situações na Defensoria, algumas questões, principalmente relacionadas às pessoas surdas, da dificuldade de participação de audiência de pessoas surdas. Né? A resolução, ela busca atender e tratar essas questões, né, com um olhar da diversidade, com a preocupação de fato, garantir acessibilidade para esses grupos. A gente, infelizmente, está encaminhando aqui já para o final da nossa entrevista. Eu gostaria, assim, de uma forma bem rápida, que a gente deixasse um recado, uma mensagem para quem está nos acompanhando, que é o seguinte: para viver a diferença é preciso compreendê-la. O que vocês deixam de recado para quem está nos assistindo? Onde procurar, como se inteirar desse tema? Joelson. A internet hoje é um importante recurso para que se possa conhecer as principais leis, as principais decisões judiciais, as principais notícias sobre o tema. E a capacitação. É de fundamental importância investir no servidor público, na servidora pública, na sua qualificação, nas carreiras, priorizar o orçamento para essa qualificação, para essa capacitação. A própria resolução do CNJ vem nesse sentido, de não somente dispor dos recursos de acessibilidade, Libras, audiodescrição, Braille, toda a tecnologia assistível, inclusive nas páginas de internet, mas também no que diz respeito à contratação e qualificação em Libras dos próprios servidores. Então, tem muito para ser feito ainda, mas com capacitação, com conhecimento, com informação, é possível avançarmos. Renata? Muito importante que a gente faça, de fato, uma escuta qualificada das pessoas com deficiência quando elas cheguem nos nossos órgãos, né? Os órgãos do sistema de justiça, seja a Defensoria, seja o Ministério Público, o próprio Judiciário, né? Que não desvalorize a pessoa com deficiência e não há, de fato, escute. Porque uma das grandes preocupações que nós temos, principalmente no nosso atendimento, é de que a pessoa seja, de fato, possa ser, de fato, a protagonista no sentido de trazer a informação para a instituição e possa ser ouvida. Agora, o que é importante é que também os nossos órgãos do sistema de justiça, eles, de fato, se adaptem à legislação. Então, conheçam a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, a Lei Brasileira de Inclusão, e que garantam a capacitação, como o Joelson colocou, que é essencial para os servidores, né? Sem esquecer de que a gente precisa garantir também o acesso nesse momento remoto. A pandemia trouxe diversas dificuldades e diversos desafios, mas trouxe também a possibilidade de que as pessoas com deficiência não necessariamente precisem sair das suas casas para poder ter acesso a diversos serviços. A Defensoria vem tentando, pelo menos a de São Paulo, se adaptar a essa nova situação, a esse novo normal, e garantindo a acessibilidade nesse ambiente. Muito obrigada, ou seja, o caminho está posto aí, os objetivos traçados. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a participação de Joelson Dias, presidente da Comissão Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e a defensora pública, coordenadora do Núcleo do Idoso e da Pessoa com Deficiência de São Paulo, Renata Flores Tibiriçá. Agora você fica com as notícias da Justiça no nosso giro pelos estados e pelos tribunais do país. O Tribunal de Justiça de Rondônia reuniu relatos de magistrados e servidores pais de filhos autistas. A iniciativa discutiu como tem sido a vida dessas pessoas diante da pandemia do novo coronavírus.
Um dos relatos é do juiz Flávio Henrique de Mello, titular da 2ª Vara de Execução Penal da comarca de Porto Velho. Ele é voz ativa da causa dentro do tribunal e recentemente participou ativamente para a aprovação da Resolução 343 do CNJ, que instituiu medidas para os servidores e magistrados responsáveis pelos cuidados de pessoas com deficiência ou doença grave. O juiz afirma que foi uma vitória histórica. Não deixem de reconhecer essas conquistas, esses avanços. Nós temos que lutar, usar esses instrumentos ao nosso favor, porque só assim nós vamos conseguir realmente um futuro melhor. E já está em funcionamento no Tribunal de Justiça de Alagoas o Sistema Administrativo Integrado, o SAI. Nele, servidores podem solicitar a implementação de tecnologias ou adaptações que visem garantir às pessoas com deficiência condições de trabalho adequadas. Todas as demandas protocoladas no SAI são encaminhadas diretamente à Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão do Tribunal. É possível solicitar, por exemplo, softwares especiais, cadeira que facilite a postura, rampas e banheiros adaptáveis. Já no Distrito Federal está em funcionamento o Serviço Justiça de Trânsito Online. Disponível no site do Tribunal, a ferramenta permite o atendimento virtual em casos de acidentes de trânsito sem vítimas. O serviço considerado inédito tem como objetivo modernizar e ampliar o atendimento para toda a população do DF. No acesso ao site, a pessoa vai poder optar pela conciliação online direto do local do acidente e poderá ter acesso a um servidor do tribunal por meio de um aplicativo de reuniões. É hora do CNJ nas redes. Vamos ver algumas das postagens mais marcantes da semana nas redes sociais do CNJ. Olá! Muitas gestantes esperam que a hora do parto seja cheia de amor. Mas em muitos casos esse momento pode virar um terror físico ou psicológico, que pode ferir ou matar mulheres e bebês. Tudo depende da forma como os profissionais de saúde recebem e tratam as gestantes. É fundamental que elas se sintam confortáveis, seguras e respeitadas, tendo em vista suas condições físicas e psicológicas. As violências que as gestantes sofrem e que podem acontecer antes, durante ou depois do parto são conhecidas como violência obstétrica. Em busca de um atendimento mais acolhedor, respeitoso, menos intervencionista e com a participação do pai, um conjunto de práticas adotadas em diversos hospitais e locais especializados deu origem a um novo modelo de atendimento, o parto humanizado. Acesse as redes do CNJ e entenda mais sobre essa violência que atinge tantas mulheres. Há um ano, mulheres vítimas de violência doméstica podem denunciar silenciosamente seus agressores em farmácias e drogarias de todo o país. É a campanha Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica. Idealizada e desenvolvida pelo Conselho Nacional de Justiça e pela Associação dos Magistrados Brasileiros, essa iniciativa simples já salvou diversas mulheres. Basta pintar um X na palma da mão e mostrar em uma farmácia ou drogaria. Na solenidade em que celebrou um ano dessa campanha, o ministro Luiz Fux pediu um basta a esse tipo de violência. Atualmente, já são 11 mil farmácias cadastradas na campanha. A escolha por essa parceria amplia a rede de proteção da mulher. A iniciativa já foi regulamentada por lei em 10 estados e no Distrito Federal. E uma proposição federal já foi aprovada pela Câmara dos Deputados e está em análise no Senado. Apoie você também a campanha e passe essa mensagem para uma mulher. Por hoje é só e até mais. Vamos ao quadro Uma História, aquele momento em que um juiz ou uma juíza conta como um caso marcou a carreira. Sou Valdo Pereira de Souza Paiva, sou juiz substituto no estado do Ceará, atualmente lotado na comarca de Pentecoste. Sou professor efetivo da Universidade Federal Rural do Semiárido, em Mossoró, onde tenho a honra de lecionar as cadeiras de Direito Penal e de Processo Penal. Eu descobri muito novo, eu era menino com 4 anos de idade, no máximo. Eu tenho uma cicatriz na fóvea da retina do olho esquerdo. A fóvea é onde se concentra a maior parte das imagens que nós formamos nos nossos olhos. Essa mácula, esse buraco que existe, essa cicatriz, ele simplesmente não tem célula para formar imagem. Então, meu olho esquerdo, embora seja funcional, vá para a esquerda, vá para a direita, para cima, para baixo, ele é um olho que não
funciona, porque ele não forma imagem. Em 2015 foi que eu comecei a estudar concurso para magistratura. Concurso 2018 do Ceará saiu, a gente saiu o resultado em 2019, no começo de 2020 nós fomos nomeados, para ser mais exato, dia 28 de fevereiro de 2020. Eu sou juiz e eu sou humano. Eu também tenho estresses, eu também cometo erros, e por isso existem impulsos, eu também cometo erros, eu também sou pessoas que, pessoas que passam aqui guerra, como qualquer outra. Mas eu entendo que, no meu papel, no meu trabalho, eu entendo o quanto custa um erro. Então, eu sou juiz, eu sou humano, e eu entendo que por trás de cada um dos processos também tem ser humano. Então, é meu dever trabalhar da maneira mais célere possível para que essas pessoas consigam alcançar a prestação jurisdicional que estão buscando, se for do direito delas. Então, não é só representatividade, é reconhecimento. É reconhecimento que pessoas que têm deficiências são pessoas eficientes quanto outras que não passam pelas mesmas dificuldades. São pessoas que têm como realizar seus trabalhos de maneira bem feita. São pessoas que têm como se destacar pelo trabalho que exercem. Não se precisa analisar a pessoa por uma deficiência que ela possua. Não. O ser humano ele se destaca por suas habilidades. Se a pessoa se buscar aquilo que ela deseja, aquilo que ela objetiva para a vida dela, ela vai alcançar, independente de qual seja o desejo dela na área jurídica, seja a magistratura, seja a defensoria, Ministério Público, as carreiras policiais, as procuradorias. Se a pessoa quer e deseja, vai buscar sim, com afinco, e vai conseguir passar. Não existem limitadores para a vontade humana. Apesar de todas as dificuldades e de todas as deficiências que possamos ter, não existem limitadores para a nossa própria vontade. Chegamos ao fim de mais um Link CNJ. Muito obrigada a você que esteve com a gente até agora e eu te espero no próximo programa.